após a partida do Mestre, depois da crucificação, quando, como sabemos, os discípulos, alguns deles se reúnem ali em Jerusalém, nas atividades da Casa do Caminho, outros se deslocam a outras partes, ampliando a mensagem, ampliando o trabalho de assistência, mas alguns ali permanecem, sobretudo Simão Pedro, Tiago Menor, também João Evangelista, que mais tarde se deslocaria para Éfeso, Filipe também fica ali por um tempo, como nós vemos registrado também lá em o livro Paulo e Estevão. Então Humberto de Campos nos diz que com o passar dos meses, o trabalho naturalmente foi crescendo. A notícia corria e mais corações aflitos começavam a aportar naquela casa de amparo, naquele pouso acolhedor. E com o aumento dos corações que ali buscavam amparo, consolo, cura, surgem também os problemas associados, naturais da convivência humana. Muitos ali compareciam, talvez depois de anos de sofrimento, de muitas dificuldades, de muitas privações, compareciam, além de aflitos, muitas vezes revoltados, irritadiços, impacientes, querendo sanar a dor que os consumia, a angústia existencial. Então, com aquela multidão que acorria cada vez maior à Casa do Caminho, também surgiam os problemas, as discussões, as desavenças, entre familiares que ali estavam presentes, entre pessoas que ali estavam, que não necessariamente se conheciam, mas que começavam a reclamar umas das outras. Por que eu não recebi o tratamento primeiro? Por que eu não estou tendo isso? O outro está tendo aquilo, etc. E aqueles problemas foram aumentando, aquela dificuldade, aquela confusão. E Pedro, aquele coração amoroso que Jesus foi preparando, ali sendo forjado como grande apóstolo que foi. Pedro, uma alma outrora assim tão impaciente, tão dura, condenadora em suas abordagens, ali se convertendo ao toque transformador do Cristo, se convertendo naquele poço de paciência, num sustentáculo, uma pedra verdadeiramente de sustentação do cristianismo nascente, lidando com todas aquelas demandas em meio àquele turbilhão, ancorando-se, amparando-se em Jesus. Então Pedro ia se mantendo como possível. Agora Tiago tinha mais dificuldades em lidar com aqueles acontecimentos. Até porque Tiago ainda ficava um pouco mais preocupado com a imagem que eles transmitiam lá fora, com o judaísmo de onde provinham, com os antigos mestres ali da sinagoga, ali de Jerusalém. Então ele ficava preocupado, porque começavam também a surgir críticas. Mas como assim? Esse pessoal acolhendo tanta gente de má vida, tantas pessoas de índole questionável, tantas pessoas reconhecidamente pecadoras, ali se misturando, ali sendo acolhidas. Então aquilo foi afligindo Tiago. Aquilo foi deixando-o assim, desgostoso, a tal ponto que ele foi deliberando realmente abandonar a Casa do Caminho. Ansiava por mais repouso, por mais paz, para que pudesse meditar sobre as Escrituras, sobre os ensinamentos de Jesus, para que pudesse se entregar às suas meditações, às suas reflexões. Então aquilo foi crescendo dentro dele, e um certo dia ele procura Pedro então e diz: Pedro, não dá mais para mim. Preciso me afastar. Preciso de um recanto, essa confusão toda, essa gente, as reclamações, as exigências, muitas cobranças, as críticas lá de fora. E aí Pedro, muito solícito, pede que o companheiro reconsiderasse. Não, Tiago, pensa melhor. Vamos tentar, a gente consegue mudar aqui, ali, ajusta e tal, mas reconsidere a sua decisão e tal. Mas Tiago foi inflexível. Não conseguiria mais. E então planeja a sua mudança e vai morar num singelo recanto na estrada que se dirigia a Jope. Uma casinha simples, onde ali passa então a se dedicar aos seus estudos, a cuidar das suas plantas, das suas flores, do seu jardim, a entregar-se às orações, às meditações,
noite adentro, contemplando as belezas da natureza, e assim vai, o tempo vai passando, vão correndo os dias, as semanas, quando então ele começa a sentir uma imensa saudade de Jesus. Porque ele, como Pedro, já havia tido a ocasião de encontrar o Mestre algumas vezes depois da crucificação. O Mestre já lhes havia aparecido algumas vezes materializado na casa do caminho, infundindo-lhes, essa força, essa esperança, trazendo algumas orientações. Então ele começa a ser tomado por aquela saudade de Jesus, por aquele anseio de vê-lo novamente, escutar-lhe as sublimes palavras, essa saudade que por vezes sentimos do Mestre. E essa saudade vai crescendo, num crescente dentro dele, ele tentando lidar com ela, sem saber como fazer, até que um dia então ele recorre à oração. Não podia mais suportar e pede ao Mestre que desse um sinal, que lhe aparecesse. E depois de entregar-se assim à oração, acompanhando a estrada que passava ali próxima à sua moradia, ele percebe um indivíduo que vem caminhando num sentido oposto, em direção a Jerusalém. Banhado pelo luar no caminho, esse indivíduo vem se aproximando, quando então ele o vê e reconhece o Mestre. Envolto naquele halo de claridade, já à distância, irradiando aquela paz e aquela serenidade. Tiago permanece ajoelhado, esperando que o Mestre viesse até ele para então poder abraçá-lo. Quando, ao se aproximar, o Mestre faz menção de continuar o seu caminho em direção a Jerusalém. Como se nem sequer o tivesse visto. Claro, uma lição de Jesus. Tiago, então, volta-se ao Mestre e diz: Senhor, não me vês aqui? Dá-me cá um abraço. Abraça e pergunta: onde vais, Senhor? Não vês que estou aqui buscando entender-lhe as lições e tudo mais? Então Jesus se volta para Tiago e lhe diz: sim, Tiago, a felicidade, a paz já te favorece aqui, a virtude, a tranquilidade. Digamos, estás muito bem por aqui. No entanto, preciso ir sem demora a Jerusalém. Aliviar as lágrimas e as humilhações pelas quais Pedro vem passando na tarefa aos sofredores. No exercício do bem mais legítimo com o Evangelho. Então segue o seu caminho. Sem dizer mais nada. Apenas com essa lição que certamente ecoou profundamente no coração de Tiago. E o fez reconsiderar a sua postura. Bastaria para ser discípulo daquele Mestre que outra coisa não fez no mundo senão servir, ali estar buscando repouso e tranquilidade exteriores, buscando isenção de lutas e facilidades materiais, buscando fugir aos desafios da convivência no serviço aos semelhantes. Bastaria isso para configurar-se como um discípulo do Mestre? Aquilo ecoa no seu coração e naquela mesma noite reconsidera a sua posição, coloca os seus pertences num carrinho de mão e volta à casa do caminho, batendo a porta e sendo então recebido por Pedro, dizendo a ele: meu amigo, estou de volta. Jesus o havia relembrado a essência fundamental do Evangelho. Como Emmanuel vai traduzir de maneira muito bela, no capítulo 22 do livro Fonte Viva, quando ele nos diz: não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, mas sim para a atividade regeneradora e santificante da existência. Não se formam corações na escola do Evangelho para os brilhos, louros e facilidades e prêmios do mundo. Adornos. Se formam corações na escola do Evangelho para o serviço regenerador, acima de tudo de si mesmos, mas também na expansão da mensagem educativa do Cristo de Deus.